Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Raimundo, mais uma vez trazendo uma mensagem abençoada para vocês. Hoje a nossa mensagem se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, e no versículo 4 e o versículo 5, que diz assim, ó, eu vos, pois, amigos meus, não tem... vamos ler de novo. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer, né? Temei a Deus, aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse, deveis temer. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus está nos dando uma mensagem, né? Nos ensinando a não temer aquele que pode matar somente o corpo, né? E o que isso significa, irmão? Significa que, né, uma pessoa ela pode matar a outra, né? Isso está bem claro. Só que também significa, irmão, os teus sonhos. Que muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas não prosperam na vida, muitas pessoas não conseguem algo assim de Deus por serem tímidas, por serem medrosas. E a vida, irmão, ela nos traz muitos obstáculos, né? E muitas das vezes a pessoa ela fica com medo. Eu vou dar um exemplo para você. Você foi assaltado hoje, né? Então quer dizer, você vai ficar com aquele temor, sabe? Ah, e se eu for de novo e não sei o que e tal. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela foi assaltada quando criança. Ela me relatou que durante a infância dela até a adolescência, tomaram 4 bicicletas dela, né? Então até hoje ela tem medo de ter uma bicicleta. Então veja, irmão, que isso paralisa ela. Por quê? Porque o medo, qual é o medo comum, irmão? O medo comum é que todo mundo tem, de ter medo de ser assaltado. Mas depois de você ser assaltado, irmão, entendeu? Você tem que jogar aquilo no teu passado, entendeu? E seguir em frente, irmão. Mas sabendo que aquilo que o diabo usou o ladrão para te roubar, Deus vai te dar um melhor. E muitas das vezes, irmão, Deus permite essas coisas porque Ele quer te dar o melhor e você fica lutando com aquele pior. Você não quer abrir mão. Então, em tudo isso, irmão, nós vemos a mão de Deus. Certo? Agora, voltando mesmo para o que eu queria falar para vocês, né? Então, irmão, você não deve deixar ninguém te intimidar, irmão. Ninguém te intimidar. Você tem que seguir em frente, olhando para Cristo. Por quê, irmão? Porque é como fala lá, você tem que temer a Deus, irmão. Vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos de todas as pessoas. Precisamos de independente, precisamos. Só que nós não dependemos delas. Nós dependemos de Deus. Vou dar um exemplo para ti. Aonde tu mora, ninguém gosta de ti. Só que não é só ali que tem pessoas. Deus não vai te abençoar somente ali. Não, Ele vai usar pessoas que não te conhecem para te abençoar. Mas enquanto tu não tiver esta visão, que você depende de Deus, você vai ficar, muitas vezes, até se humilhando para aquelas pessoas. Não, irmão. A Bíblia nos ensina, irmão, que quando o inimigo vai nos afrontar, nós temos que partir para cima dele. Por quê? Porque o nosso Deus é maior, irmão. E em Deus, em nome de Deus, eu vou passar por cima de todos os obstáculos, todas as barreiras, irmão, todos os demônios, porque tem muita gente aí, irmão, cheio de demônio, irmão. Entendeu? Que ela quer matar o teu sonho, ela quer matar a tua fé, ela quer te afrontar, ela quer te amedrontar, entendeu? Porque ela está cheia de demônio, irmão. E sabe, irmão, e tem um ditado do mundo que fala assim, que quando a pessoa,
ela desconfia muito de uma pessoa porque ela está fazendo aquilo. Então, por ela fazer aquilo natural, ela pensa que todo mundo é igual. Mas nós que somos de Deus, irmão, devemos estar firmes na fé em Deus. Por quê? Porque assim como o diabo tem os seus, irmãos, para querer te afrontar, para querer te amedrontar, para querer te coagir, Deus também tem os deles, irmão. Entendeu? Aquele que vai te proteger, aquele que vai te defender na hora verdadeira. Por quê, irmão? Porque Deus é o nosso advogado. E ele tem os seus anjos aqui na terra. Assim como o diabo tem o dele, Deus também tem os deles. Então, quer dizer, você tem que, qualquer situação da tua vida, saber que Deus ele vai te ajudar. Você chega e te diz assim, está acontecendo assim, eu coloco nas tuas mãos. Por quê, irmão? Porque o diabo ele não pode impedir a obra de Deus na tua vida. Ele não pode impedir a bênção que Deus quer entregar na tua vida. Só que você não pode se acovardar. Se você se acovardar, você vai perder. Ah, eu não vou sair ali porque, digamos que tem uma bênção grande para te receber. Ah, eu não vou sair ali porque vão assaltar. Tu vai perder aquela bênção. Entendeu? Então você tem que colocar na mão do Senhor, Senhor, eu vou no teu nome, Pai. E vai. E passa por cima da barreira, e passa por cima do obstáculo, e envergonha Satanás e glorifica a Deus. Porque Deus fala, não, este é o meu servo. Então, a Bíblia nos fala, irmão, que os covardes não entrarão no reino dos céus. E outra coisa, irmão, não importa o que as pessoas pensam de ti. Por quê, irmão? Porque esse é o problema delas, irmão, não é teu, entendeu? Se ela pensa, por exemplo, se ela pensa uma coisa que tu não faz, entendeu? Então tu não tem que te preocupar com isso, irmão, o problema é dela, entendeu? Ela que vai prestar conta com Deus, ela que vai ter que provar o que ela está falando, entendeu? Ela que vai ser condenada pelo pensamento dela. Então tu segue a tua vida triunfante com Deus, entendeu? Sabendo que a vitória é tua. Sabendo que o teu Deus é maior, aquele que te livra, aquele que te prospera, aquele que te salva. Entendeu? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos. Não deixa ninguém te impedir. Não deixa ninguém te acovardar. Não deixa ninguém te intimidar, irmão. Parte para cima. Sabendo que o teu Deus é contigo. Porque quando tu parte para cima, irmão, Deus ele vai contigo. Porque tu é servo dele. Entendeu? Agora quando tu te intimida, o Senhor fica triste contigo. Porque tu tem um Deus tão grande e está se submetendo a Satanás, irmão. Então você não está sendo ousado, você não está sendo guerreiro, você não está sendo aquele homem de Deus que Deus quer, aquele homem ousado. Então você parte para cima, irmão. Parte para cima sem medo. Que uma coisa te digo, a vitória é tua, em nome de Jesus. E todas as barreiras, tudo que Satanás planejou vai cair por terra, irmão. Porque Deus já escreveu a tua vitória e o diabo não pode impedir. Há duas coisas que o diabo não pode, irmão. Ele não pode impedir de Deus de te abençoar. E o diabo não pode te levar para o inferno, irmão. Ele não pode te levar para o inferno. Aí você pode dizer assim, poxa, irmão, mas eu aprendi na igreja que quem leva a gente para o inferno é o diabo. Não, irmão. O diabo não pode pecar por você, irmão. Sabe? É por isso, sabe, irmão? Que você tem que refletir muito na tua decisão. Porque o diabo ele não vai o que vai te levar para o inferno, irmão, é as tuas próprias ações, os teus próprios pecados. Ele vai te incentivar, ele vai, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo para ti. Por exemplo, a pessoa, ela quer fazer uma coisa, mas ela não tem coragem. Então ela fuma baseado, então ela bebe um pouco de cachaça, então ela tem aquela coragem que ela não tinha normal, né? Mesma coisa é o diabo. Ele apenas vai te incentivar, mas quem vai fazer é tu.